Hoje eu mudei. Hoje eu trouxe mesmo. Capítulo 24. Aí eu gosto muito desse estudo, tá? Hoje Eu amo esse estudo. estamos começando aqui o capítulo 24 do Guia dos Perplexos. Nos capítulos anteriores falamos sobre assuntos muito importantes como a providência divina e o conceito de acaso ou contingência. E hoje capítulo 24 sobre o verbo halar, que significa andar, ir. Então, o Maimônides começa assim: o verbo halar, andar, é um dos termos que foram designados para certos movimentos particulares dos seres vivos, como em "E Jacó andou", halar, em seu caminho, Gênesis 32, 1. Como este, existem vários exemplos. Este termo foi empregado metaforicamente para designar a dilatação de corpos mais sutis que os corpos dos seres vivos, como em "E as águas estavam indo e diminuindo", Gênesis 6, 5. "E o fogo andou na terra", Êxodo 9, 23. Este termo também foi empregado em geral ao se dizer que alguma coisa se propaga e se manifesta, mesmo que seja absolutamente incorporal, como em "A sua voz será como a serpente", Jeremias 46, 22. "A voz do Eterno Deus anda no jardim", Gênesis 3, 8. E note que o verbo mithaler é aplicado em relação à voz e não a Deus. É de acordo com este sentido metafórico que o verbo halar é atribuído a Deus. Quero dizer que este termo foi usado metaforicamente em relação àquilo que é incorpóreo, ou seja, a propagação da palavra divina, seja a retirada da providência divina, em analogia ao ser vivo que se dirige ou se desvia de algo através do ato de andar, e do mesmo modo que ele denominou de modo figurado a retirada da providência divina, de ocultar a face, como em "E certamente ocultarei minha face". Assim também denominou de modo figurado o termo haliha, andar, ir, no sentido de se afastar e se desviar de algo, como em "Irei e retornarei ao meu lugar". Então, aqui tem diversos exemplos que o Maimônides traz de como é usado esse verbo nas escrituras. E aqui tem conceitos assim fundamentais que a gente já falou, como, por exemplo, ocultar a face, que a gente já aprendeu que ocultar a face é a retirada da providência divina, mas na questão não da movimentação do Criador, mas na própria criação, na própria criatura. A partir do momento em que o vaso, ou a gente pode chamar de criação ou criatura, ela entra num estado de obscuridade, um estado de uma diferença de forma com o Criador, que é a sua alma animal, a sua natureza comum, é dito que a face do Eterno está oculta e a providência está numa incompatibilidade com aquele vaso. É a incompatibilidade da luz e do vaso. Então, da forma contrária a isso, quando a face do Criador ela se revela, a providência divina se revela, é que a luz interna, ela entra e corrige o vaso, a orpime. Então ela corrige o vaso e a criatura ou a criação, ela está dentro do paradigma da providência divina. E o Maimônides considera isso
estando dentro da providência divina, algo que é o melhor dos mundos, estando dentro da providência divina, dentro da providência do Criador. E ele considera o contrário desse estado, que é estando ao acaso, regido pela contingência, algo muito perigoso. Pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Então ele considera isso, esse estado de contingência, um estado de separação, porque a pessoa está separada do Criador nesse momento, porque não existe uma similaridade de forma. Então, como não tem uma similaridade de forma, está no estado de ocultamento, o Eterno está oculto. Então, o Eterno estando oculto, a criatura ela vive num estado somente de Olam Hazé, num estado natural desse mundo. Então, ela não tem a revelação do Criador nessa condição. O vaso não está corrigido. O vaso ele segue os seus sentidos. Então, nós, quando estamos nesse estado, só conseguimos perceber o mundo conforme nossos 5 sentidos e conforme a natureza da alma animal. Então, o importante para nós nesse estado vai ser o que alimenta e o que supre as vontades da alma animal. Sobrevivência, a alimentação, as preocupações cotidianas, tudo com a materialidade, com o corpo, tudo relacionado a isso, à natureza animal, essa vontade animal que todo ser humano tem. Então, dentro dessa, vamos dizer assim, dessa natureza, que é essa natureza animal, dita pelos nossos 5 sentidos, ela está num estado em que o Criador, ela não consegue sentir o Criador nesse estado. Ela não consegue sentir providência divina, até porque a providência divina está oculta nesse estado. Então, as leis da natureza, elas vão funcionar, vão acontecer conforme elas foram projetadas para acontecer. E o acaso é isso. O acaso uma ação, um ato que ele gera uma consequência. Essa consequência ela não tem consciência. Ela acontece. A natureza ela age sem uma consciência. Ela só age como uma força. Ela é uma força, mas ela não é intencional. Ela não tem intencionalidade. Ela acontece dentro da contingência. A natureza não tem uma intencionalidade. Nossa mente, ela tem uma intencionalidade. A mente é intencional. Mas se a gente for pegar o mundo natural, ele não tem uma intenção. Ele acontece conforme as leis da natureza. Leis da natureza. As leis da natureza não fazem diferença se é uma criança, ou é uma pessoa mais velha, ou é um homem ou uma mulher. Se acontecer uma tragédia, por exemplo, a natureza não pensa, não raciocina se aquilo é bom ou se é mal, até porque bom e mal não vai existir dentro das leis naturais. Só vai existir dentro de uma racionalidade, dentro da mente humana que tem uma intencionalidade. Então tem até estudos sobre isso, sobre o conceito de intencionalidade, que eu acho muito interessante. Até tem um filósofo que inclusive foi professor do Heidegger, que ele fala sobre intencionalidade, a mente como algo intencional. Isso não existe na natureza. Não existe na natureza uma intencionalidade. Mas dentro da mente humana, ela funciona, vamos dizer assim, sempre em um sentido. A mente humana, ela não vamos dizer assim, ele diz que é uma corda de um arco esticada. Ela está tensionando para algo. O tempo todo nós estamos tensionando para algo. Tudo que nós pensamos, tudo que nós projetamos na nossa mente,
ela está direcionada a algo. Então ele diz que a mente é essa tensão da corda do arco esticada. Ela não é o arco e nem a flecha, ela é a tensão da corda. Esse, segundo o Russell, é a intencionalidade do pensamento da nossa mente humana. Ela é a corda tensionada, ela não é nem o arco nem a flecha, ela é a tensão da corda. Então, sempre nós estamos direcionados a um paradigma. Naturalmente, essa nossa intencionalidade, o nosso paradigma, ele funciona dentro do Olam Hazeh, porque ele é produzido, ele é feito dentro dessa perspectiva. Então é por isso que naturalmente o Eterno está oculto, porque o Eterno ele não funciona conforme as leis da natureza, as leis fixas da natureza que existem em Olam Hazeh, porque toda lei da natureza, todo objeto da natureza, ela é limitada por leis da física, da química, ela é limitada pelo tempo, pelo espaço, ela é limitada pela dimensão e até pelo conceito de ideia. Mas nós não podemos aplicar isso ao Criador, porque o Criador ele não tem o tempo, ele não tem uma dimensão, ele não tem uma matemática aplicada a ele. Não tem como aplicar a matemática nem a lógica em relação ao Criador. Mas a matemática e a lógica são aplicadas dentro da natureza, para se fazer os cálculos, para se fazer, por exemplo, o cálculo da distância de algo relacionado a tempo, a distância. Então tudo isso que faz parte do nosso mundo, faz parte da nossa do nosso mundo, mas em questão não mundo como planeta, mas mundo em relação a tudo aquilo que nós entramos em contato. Pode ser o mundo como nós aqui, a nossa sociedade, tudo que nos rodeia, mundo como nosso aparato psíquico, tudo aquilo que dentro do nosso aparato psíquico ele faz relações, ele direciona essas intencionalidades ou não. Então tudo isso faz parte do nosso mundo. E pensando dessa forma, se explica do porquê que a providência ela não é revelada diretamente. Porque a providência divina, ela exige, para ser percebida, uma similaridade de forma com algo que está além dos 5 sentidos. E os profetas, eles só conseguiram ver o que Baal HaSulam fala de 6º sentido espiritual, porque nessa conexão eles romperam uma limitante que existe dentro de Olam Hazeh, que é essa intencionalidade do pensamento, esse aparato psíquico, e o profeta ele recebe uma conexão com o que o Rambam chama de intelecto ativo, que é um intelecto que o intelecto superior ao intelecto humano. O intelecto humano ele funciona dentro de tudo que a gente falou até agora aqui. Ele funciona dentro do aparato desse mundo. Ele funciona dentro das leis da natureza, das leis de causa e efeito e tudo mais da materialidade. Quando há uma similaridade de forma, há um rompimento de, vamos dizer assim, uma parede, uma barreira. Há um rompimento de uma barreira. Quando há esse rompimento da barreira, através de similaridade de forma, é como se fosse uma pequena fresta, onde entra a luz. Então, esse 6º sentido, ele consegue perceber algo que não está intrínseco e preso dentro dos 5 sentidos e da intencionalidade da mente humana, da sua forma comum, da sua forma natural, do Olam Hazeh. Há um degrau a mais. E isso é o que conecta o profeta a receber a profecia. É como uma ponte que conecta o que está além do mundo, além do mundo sensível, além de tudo aquilo que nós podemos tocar, sentir com os nossos sentidos,
E essa ponte conecta ao que é chamado muitas vezes de transcendental. Ela faz essa ponte, ela conecta essa ideia que não é à toa, que ela vem através das imagens, percepções, da imaginação, porque a imaginação consegue trazer dentro dela muitas coisas que muitas vezes pela simples palavra ou assim, o simples pensamento lógico e matemático não é possível transmitir. A imaginação de um profeta, ela alcança o que essa ponte transmite, e vem através de imagens e visões, conceitos como se fosse dá para fazer uma comparação com o computador. Quando a gente baixa um arquivo que ele é compactado, .zip ou .rar, que é um arquivo compactado, ele é muito mais do que ele aparenta ali. O arquivo compactado ele vem dentro de um pacote, ele tem a sua estrutura dentro de um pacote, mas você tem que extrair dentro daquele arquivo, que vai gerar um arquivo que é realmente o principal, que é realmente o arquivo que interessa, só que o arquivo é muito maior, abrange muitas coisas. Então ele é empacotado, ele é feito uma programação dentro dele, em que ele toma uma forma mais compacta, que seria essa imaginação, seria essas imagens e visões. Tipo aquela bolsinha do Harry Potter, pequenininha, que você abre, você vai tirando de tudo. Sim, exatamente dentro dessa visão aí. E dentro daquilo há uma mensagem que interessa, só que ela está compactada dentro de imagens, dentro de visões que funcionam de acordo com a imaginação. Então essas visões e essa imaginação, elas são compactadas e entram em contato com o profeta dessa forma. É por isso que o profeta, muitas vezes, ele recebe essa imagem. Isso está em várias vezes escrito no livro dos profetas, várias passagens, em que o profeta não entende 100% do que ele percebeu. Só que existe um instrumento ainda, que vem junto disso tudo, que é a ferramenta que faz isso, que a própria ferramenta explica ao profeta o que está compactado dentro daquela visão, daquele sonho. Então, através dessa ferramenta, que é chamado de anjo, o mensageiro, então o mensageiro é o instrumento que faz essa explicação, ele pega e, vamos dizer assim, ele revela o que interessa da imagem, o produto realmente central da mensagem ao profeta. E ele meio que faz essa descompactação na linguagem de computadores. Então ele faz essa abertura para o que realmente o Criador quer apresentar ao profeta. Então, olha como assim, quando a gente se aprofunda nesses conceitos, mais a gente vê que tem mais coisa para a gente estudar. A gente nunca chega num ponto fixo. A gente nunca chega num ponto que, caraca, dominei o conceito de profecia. Agora eu sei como realmente a profecia funciona. Não é assim. Quanto mais a gente se aprofunda, se a gente pegar uma explicação do Rambam aqui, dá pra gente abranger o conteúdo que o Rambam colocou aqui em uma página, e dá pra gente explicar o mundo todo, né? Muitos conceitos que não estão explícitos aqui na linguagem do Rambam, só que eles estão implícitos, muitas vezes estão implícitos, e a gente também pode fazer o que a filosofia faz. A gente pode pegar o conceito e abranger e dar novos horizontes, novas profundidades para o conceito. Em respeito ao próprio Rambam, que era um filósofo, em respeito a ele, como filósofo que ele foi, ele quer, a intenção de um filósofo é essa, que os horizontes sejam expandidos, que as pessoas se aprofundem e revelem cada vez mais o que ele deixou de legado. Por isso que a filosofia tem o costume de ir espalhando contradições
supostas contradições durante os textos, justamente para ser investigado e aquilo se abrir mais ainda. Exatamente. Então, Tem lacunas. por respeito ao próprio Rambam, é bom que a gente tenha uma visão que não é uma visão fixa, somente fixa, aqui entendi, mas isso é tudo, isso é a mensagem completa. Não é assim, isso é uma porta de entrada para muitas outras possibilidades de percepções, de aprofundamento nisso, e dá para a gente fazer associações com várias situações e muitas coisas que a gente estudou dentro da Kabbalah. Aplicar na nossa vida. Aplicar na nossa vida e pegar esses conceitos como portas, como portais para descobrir outros caminhos. Mar de possibilidades, como falam, né? Exatamente. Mar de possibilidades. Tem uma situação interessante que só para a gente entender um pouco mais essa situação dos caminhos. O Heidegger, ele costumava caminhar na floresta. Ele passou muito tempo numa casa muito simples nas florestas da Alemanha, e ele tinha suas caminhadas diárias. E um intérprete dele faz uma associação muito boa pelos caminhos, os caminhos de Heidegger. Os caminhos, eles são feitos só quando se caminha. O caminho é feito pelo caminho, pelo caminhar. Não tem como. Não tem como. Então, o caminho, ele não é simplesmente teórico. Ele não é uma fórmula matemática ou um teorema de Pitágoras. O caminho, ele se trilha, a trilha do caminho se faz pelo andar. Ou, o que isso quer dizer? Se faz pelo andar, quer dizer, ele se faz pela busca e pela essa nossa intencionalidade a descobrir o próprio caminho. Então o caminho só é descoberto andando, trilhando. Errando ou acertando, mas Exatamente. Então, mesmo que nós às vezes achamos que o caminho já foi trilhado, todo o caminho já foi trilhado, na verdade eu discordo dessa opinião. Eu acho que os caminhos só são trilhados realmente se fazendo a caminhada. Então os caminhos estão em aberto. E dentro disso a gente pode descobrir ou redescobrir muitas coisas profundas dentro da própria Kabbalah, dentro dos próprios escritos. Um autor, por exemplo, um bom autor, ele não, a obra dele não morre junto com o autor. A obra dele é sempre redescoberta, é sempre retrabalhada. E com isso o horizonte vai se expandindo. Então acho que, por exemplo, essas associações que a gente faz aqui, por exemplo, as explicações sobre os verbos aqui dentro da Torá, ou as explicações sobre a providência divina, a gente consegue se aprofundar numa explicação que cada vez vai dando mais, vamos dizer assim, constância ao nosso entendimento. Constância na questão de se encorpar, crescer, dar mais força pro nosso entendimento. Então eu acho isso muito bom, assim, em relação a investigação. Eu acho que o Rambam, ele foi um grande investigador, ele foi um grande crítico, um grande investigador, e não um dogmático, e não um cara que apresenta um produto pronto e diz: é isso aqui. Esse aqui acabou. Agora me tira uma dúvida, Eduardo. Você falou sobre, logo no início que você estava entrando nesse assunto, sobre a compatibilidade, né, de forma, que você falou que, né, o homem natural fica naquele vão dos 5 primeiros níveis da alma, que é a parte animal e tal. E um exemplo, o profeta, ele vai para o 6º sentido, né? Então você falou que existe, para acontecer essa compatibilidade, né, com o divino, com o Criador,
existe uma fresta. Aí a luz, um feixe de luz entra no vaso. A minha pergunta é, tô certa? É isso mesmo que foi falado. A minha pergunta é, essa fresta para acontecer é algo que parte do vaso, internamente algo que aconteceu dentro do vaso, uma mudança que aconteceu dentro do vaso, para que essa ruptura externa venha acontecer e a fresta venha entrar de luz? Ou isso acontece da parte do Criador? Você entendeu o que eu falei? Sim, assim, primeiramente, aí a gente volta lá pro primeiro capítulo do Chamati, que não existe nada além dele e tudo que é feito é por causa do Criador. Sim. Só que, dentro da nossa perspectiva, como seres criados, vai partir de nós. Então, essa fresta, esse caminho, ele se abre, essa luz, ela se abre a partir da intenção e do trabalho humanos. Ah, então ela é parte do vaso. Ela vai partir do vaso. Do vaso. Chamado ponto no coração. Ela vai partir, o ponto no coração ele vai partir do Do vaso. vaso. Porque é uma busca. Então, E o Criador corresponde. É isso. o Criador corresponde. Só que além da compreensão humana, Até porque aí, se o Quem é que coloca essa intenção no homem? indo além o Criador, indo além da compreensão Tudo vai humana, indo num patamar assim que está além de nós, que a gente está falando do Ensof, do sem fim, é dito que não há nada além dele, tudo parte dele. Então até essa possibilidade é uma possibilidade criada por ele, pelo sem fim, pelo Ensof. Então, nisso parte que tudo é o Criador. Mas dentro da perspectiva limitada, que já é uma criatura criada, aí parte de nós. Aí Fazendo essa parte. é uma questão de percepção. Dentro da percepção do ser criado, vai partir dele. Dentro de uma percepção além do ser criado, aí já está entrando no Ensof, no infinito, essa possibilidade de ser, essa possibilidade de similaridade de forma, a possibilidade de todas as possibilidades, ela é do Criador. Quem mata essa charada é o Agostinho. É o Santo Agostinho. Numa reza dele. Numa reza dele ele diz: ó Deus, dize o que queres de mim e dai-me o que queres de mim. Porque Agostinho era um filósofo. Sim. Então ele entendia bem Ele o que era o estava filósofo? falando. Filósofo. Santo Agostinho foi um grande filósofo. Inclusive o conceito de amor em Agostinho eu recomendo estudar, que é muito bonito o conceito de amor. O conceito de amor, Tem até um livro de Hannah Arendt que Hannah ela escreve sobre Agostinho. Muito bom. não, porque a pessoa não tem culpa de pegar e fazer ele um santo. É igual o seu Jorge. O Jorge era um guerreiro, ele não tem culpa. Não, porque na verdade idolatrar ele. é que a gente, às vezes, pensa muito com a mente religiosa, dentro da religião. Então, tudo que está dentro da minha religião é bom. O que está fora da minha religião é mal. Se não tem a mesma religião que eu, é porque é ruim. Só que essa não é a mentalidade do Criador. Por quê? Porque o Criador, ele não é o Criador de Israel. Ele é o Criador do mundo. do universo. Tá entendendo? Então ele se revela da maneira, inclusive, por que existem tantas religiões? É o caso do elefante? Porque Deus criou cada um. É a história do elefante? Exatamente. Deus criou cada uma, ele é percebido de acordo com o seu contexto, com a sua cultura. Então é complicado a gente falar de religião, né, a partir do dualismo. Um preconceito. O dualismo vai dizer sempre que a minha religião é boa, né, e a sua religião é ruim, mas na verdade é que toda religião é uma revelação divina. A questão é que cada cultura vai interpretar essa revelação. É o que o Eduardo está falando aí, o livro de profecia, ele vai ser interpretado de uma maneira pelo profeta, mas ele vai ser interpretado de uma outra maneira pelo ouvinte. Tá entendendo? Então é por isso que a coisa ela precisa ser estudada. Hoje a gente sabe sobre as profecias de Isaías, coisas que Isaías nem imaginava, mas profetizou mesmo assim. Por quê? Porque a coisa veio compacta, né? E aí dentro dessa própria coisa que era compreendida naquele contexto como aquilo, conforme os contextos vão se abrindo, as possibilidades dentro daquilo vai se abrindo junto.
Mas então, tudo vem do Criador, claro. Mas tem a participação, estou falando dessa compatibilidade aí da luz entrar, então tem livre-arbítrio, tem a participação do vaso. Se voltar para as coisas do alto, espirituais. se identificar, que a sua alma buscar isso, a sua alma desejar isso. Olha só, aqui ó, tem um livro, um caderno branco, tem o bem e tem o mal. Se eu ofereço para você o bem e o mal, Eu quero o bem. você quer o bem, Claro. isso é mérito seu? Porque sou eu que estou te oferecendo. Não, mas Tá- eu estou escolhendo. Sim, mas você está escolhendo, mas quem é que te deu a liberdade de escolher e quem te ofereceu as opções? O Criador. O Criador. Então, se você escolhe o mal, a Foi pessoa, ele que- não você, então joga com uma outra pessoa, aí a pessoa escolhe o mal. Isso é mérito dela? Não. É do Criador. Então por que ela escolheu o mal? Porque o Criador deu a possibilidade dela fazer isso. Deu a possibilidade, mas ela pode falar, não, eu não quero, eu quero bem. Sim, mas sem essa possibilidade não existe liberdade de escolha. Não tem como você ter liberdade de escolha se você não tiver opções para escolher. É por isso que eu fico em conflito comigo. Certas coisas que estão acontecendo na Terra, você fica em conflito porque, poxa, mas o Criador não está vendo, ele não está agindo, as coisas estão acontecendo, por quê? Aí vem livre-arbítrio. Cada um tem. É isso que eu O vejo. seu. Cada um tem a sua escolha. Cada um. Então, mas E depois, Mas vai dar conta lá, o Exato. extrato lá, o não é que boleto. vai dar conta, assim. É o que vai. Não, o Eterno ele te apresenta as opções. E aí cada opção tem o seu resultado. Então você é livre para escolher. O que você não é livre é para escolher os resultados. Ah, tá. Você é livre para fazer as suas escolhas. Então você não vai prestar conta. Você vai prestar conta diante da sua própria escolha. Então você fez a sua escolha. Mas é disso que eu tô falando. Então, mas não é lá na frente que você vai dar Não, conta. é as consequências daqui. É, um é uma exemplo questão de para resultado. mim, eu estou resgatando hoje em dia no meu corpo tudo aquilo que eu exagerei no passado. Isso aí. Isso aí, Eu a vida tô vai olhando trazer pro meu uma corpo. conta. Não posso nem culpar Deus, isso foi a minha escolha. A escolha. Eu escolhi, se bem que eu estava inocente do que poderia acontecer, mas não interessa, Mas não Escolha teve. mal. Sempre houve, Não sempre tem há a desculpa. possibilidade de saber. entendeu? Então hoje eu estou colhendo esse fruto. A parábola da cigarra e da formiga, ela tem justamente esse ensinamento. Aquela que a gente acha que é história infantil, não é história infantil. A história da cigarra e da formiga é justamente isso. Durante o verão, que é a juventude, a cigarra, o que ela fez? O que ela fazia? Não. Cantava. Ou seja, tinha fartura e tinha abundância. Então ela entrou no estado de somente absorção. A formiga, o que ela fazia? Trabalhava e juntava para o inverno. Então, enquanto a cigarra levava a vida em festa diante da fartura, ignorando o futuro, a formiga, que também é um animal, que também tem o mesmo nível de consciência, ela conseguiu prever que haveria o inverno e que aquela fartura não duraria para sempre. Então, o que ela fez? Ao invés de ficar cantando e só esbanjando, ela pegava tudo aquilo que lhe sobrava e guardava. E aí, vindo o inverno, aí vem o quê? A escolha. Ou seja, a escolha foi feita no verão. O resultado da escolha veio no inverno. Então, assim, a mesma fruta ou a mesma fartura que a formiga tinha no verão, a cigarra também tinha. Entendeu? As duas tinham a mesma força para trabalhar, que é a mesma juventude e vigor que a formiga tinha, a cigarra também tinha. Então, o que uma fez foi pensando no futuro, o que a outra fez foi pensando no agora. E aí o agora acaba, aí vem o futuro e aí você não... E você vê que no inverno as formigas somem. Sim, porque elas passam o verão. Elas estão lá, só se deliciando. Então, assim, não houve uma injustiça para nenhum dos lados, porque as duas tiveram a mesma juventude e as duas tiveram as mesmas farturas. E aí, só que não tiveram as mesmas escolhas. Existe Esse adendo está muito bom, mas vamos voltar ao professor. Não, o professor não dá alta de mim. existe uma grande discussão, né, sobre o livre-arbítrio,
Inclusive, Baunslan, ele discute extensamente em um artigo chamado A Liberdade. E eu recomendo depois dar uma olhada nesse artigo, que ele vai fazer uma análise muito completa sobre a questão do livre-arbítrio. Então, ele vai trazer até que ponto existe o livre-arbítrio, até que ponto não existe o livre-arbítrio. Porque é uma discussão muito profunda e uma questão de muitas divergências dentro das opiniões. Então, esse artigo, A Liberdade, ele vai se aprofundar muito nisso, na questão de livre-arbítrio, liberdade, existe liberdade ou não. Então, esse é um assunto muito extenso. A gente pode trazer um dia uma aula sobre livre-arbítrio baseado nesse artigo, A Liberdade, que é um artigo grande, porque tem muita coisa, mas ele aborda a questão bem completa sobre a questão de liberdade e livre-arbítrio. Livre-arbítrio é complicado, né? Não é tão simples de... É uma questão, se a pessoa se aprofundar mesmo, é uma questão que dá para falar muito. O Solano, ele vai trabalhar a ideia de que o livre-arbítrio é algo que ainda precisa ser alcançado. Não é algo que você tem. Você não é livre para escolher o que você escolhe baseado no seu interesse. Exatamente. Ele vai discutir isso e vai fazer associações, por exemplo, com coisas da natureza, sobre o conceito de essência. Está dentro da essência. Mas a gente não é condicionado a algumas coisas. Se você é condicionado ou impulsionado a algumas coisas, tipo da natureza, ou algo que está dentro de um certo... tipo assim, eu não sei se eu estou certo na minha visão, mas se você é condicionado a algo, então você não tem escolha. É justamente isso. Está preso. Então, você tá condicionado. A questão, o problema é o limítrofe. Okay? O limítrofe, a linha limite entre um e outro. É isso que mais se discute. É difícil, teoricamente, você ter uma linha divisória tão bem desenhada quando a gente entra nesse conceito de livre-arbítrio. Então, é um conceito muito teórico, filosófico também, só que para discutir isso profundamente precisa de uma aula à parte. Porque esse conceito, para achar essa linha, dentro desse conceito, se é que existe, a busca por isso existe uma análise muito profunda. Eu fico pensando muito nessas coisas, né? Porque tem muita lógica no que o Rodrigo fala nessa questão do livre-arbítrio. Tem muita lógica, que a pessoa ela é livre para fazer aquilo que ela não quer. Porque aí você está indo de encontro, está batendo de frente com o teu próprio ego, então você vai vontade. É o conceito do Jung, né? Mas só que também até nisso entra outras questões. Por quê? Como nossa suposição. Só uma suposição só. Se eu realmente... É porque o livre-arbítrio, cara, é algo que a pessoa acha que tem, mas não tem. Eu penso assim, ela acha que tem, mas não tem. Por quê? Cara, se eu tivesse realmente o livre-arbítrio, eu ia escolher não morrer. E escolher as pessoas que também estão ao meu redor, que eu gosto, não morrer. Eu ia escolher viver eternamente. Eu ia escolher o quê? Não ter doenças. Aí isso seria o livre-arbítrio. Tá entendendo mais ou menos? Então, se você não tem esse poder de escolher essas coisas, aí eu escolher voar, eu mesmo voar, porque vai ter o livre-arbítrio. Se eu não tenho poder dessas coisas, então eu não tenho livre-arbítrio. Tem diferentes interpretações do livre-arbítrio. Por exemplo, o Sartre vai dizer que o ser humano é completamente livre. Ele é condenado a ser livre. Outras escolas de pensamento vão dizer que não. Então, assim, dentro do pensamento ocidental vai existir a ideia de livre-arbítrio. Dentro do pensamento oriental, que é o conceito fora da essência e fora do eu, do individualismo, vai existir outra visão. Então, assim, não é uma visão universal, unívoca sobre o assunto, mas é um assunto muito extenso. Um exemplo, e a gente pode fazer uma aula sobre isso. O que eu penso em relação ao que vem a ser, eu acho, né, o livre-arbítrio, um exemplo. Uma coisa bem básica. É uma coisa que você deveria escolher, um exemplo, mas você não escolhe. Mas você deveria escolher, mas você não escolhe. Eu vou acordar às 5h30 da manhã, vou fazer um propósito, acordar às 5h30 da manhã, 6 horas, para poder fazer algumas coisas, depois começar o meu dia.
Só que o telefone toca e o despertador, e eu não escolho obedecer esse propósito. Eu escolho dormir mais. Um exemplo, pode ser outras coisas, gente. Eu escolho dormir mais. Por isso que eu já deixei no modo soneca. 10 minutos. Não, é só um exemplo para dizer que, tipo assim, eu poderia escolher que ia me trazer mais benefícios, mas eu não escolho, eu escolho dormir mais. Um exemplo, eu não posso beber, eu vou e acabo bebendo. Então, isso para mim que eu entendo que é o livre-arbítrio. Você é livre, você deveria ser livre, mas muitas vezes, em muitos aspectos, nós não deixamos sermos livres. A gente fica preso dentro de uma percepção interna muito grande, que isso nos limita muito a usufruir da liberdade que o Criador nos deu, o livre-arbítrio que o Criador nos deu. Entendeu? A gente fica encapsulado assim, sabe como é que é? Em certas situações, circunstâncias, que acaba limitando a nossa visão e, consequentemente, as nossas decisões. E a nossa vida, é muita coisa. Eu boto em votação de você deixar um dia de estudar esse livro aí e colocar isso, porque é um tema muito polêmico e nós não temos exatamente muito grandioso, o que é o livre-arbítrio. É bom se você trouxesse isso daí. Vamos trazer uma aula. Que aí todo mundo vai participar. E cheguem cedo, tá, gente? Por favor. Cadê a hora? A hora dele tá indo embora, ó. Dá vontade de não parar. Pra gente finalizar nossa aula, que já está terminando. Muito boa, professor. A gente vai trazer uma aula sobre livre-arbítrio, só que eu vou trazer algumas contradições também. Eu não vou trazer uma visão dogmática sobre o livre-arbítrio, que é a predominante, mas eu vou trazer algumas contradições que existem dentro dessa ideia de livre-arbítrio. Mas continuando aqui o capítulo 24, então ele continua. Já a passagem, e acendeu-se a ira do Eterno contra eles, Arão e Miriam, e ele se foi, Números 12, 9, ela contém os dois sentidos. A retirada da providência divina, denominada de modo figurado pela expressão vaielar, no sentido de retirar e desviar, e no sentido de propagação, divulgação e manifestação da palavra divina. Ou seja, a ira se foi, se estendeu aos dois, Arão e Miriam, e assim Miriam tornou-se leprosa, branca como a neve. Isso aqui está em Números 12, 10. O verbo ralar, andar, também foi usado metaforicamente em relação ao comportamento sublime, sem que haja qualquer movimento corporal, como em e andareis nos seus caminhos, Deuteronômio 23, 9. Após o Eterno vosso Deus andareis, Deuteronômio 13, 5. Andem e andemos na luz do Eterno, Isaías 2, 5. E assim finaliza o capítulo 24, que é sobre a ideia o verbo de andar. E como isso relaciona-se principalmente ao Criador, algo que não é um objeto. Porque andar, a gente sabe, andar ou se locomover, e a gente sabe que é aplicado a um objeto físico. Mas também, segundo o Rambam, é aplicado a uma ideia ou a um conceito como a glória do Eterno, providência divina, Shekhinah, que tudo faz parte dos assuntos que são as metáforas, que é o verbo físico usado como metáfora para algo imaterial. Então, isso é o que mais tem na linguagem dos profetas e na Torá. É dar uma percepção, de uma certa forma, é necessária que haja um antropomorfismo dentro das escrituras para a gente conseguir extrair conceitos. Se não existisse essa questão antropomórfica, não existiria a possibilidade de fazer associações.
e não existiria uma possibilidade de interpretar as escrituras, nem interpretar a natureza do Criador. Porque a natureza do Criador é interpretativa, ela é interpretável. Ela não é algo, um conhecimento físico, até porque o nosso modo de ver o mundo, ele está dentro do que a gente falou no início da aula, dentro dos parâmetros dos 5 sentidos e dentro do lazer. Então, o objetivo é alcançar o Criador, através, mesmo com todas essas limitações. Então, por isso é tão difícil, por isso que o Criador, ele é oculto em Alon-Hazar, porque está, vamos dizer assim, acima da natureza, essa compreensão. E para ir acima da natureza é preciso corrigir a natureza. Para ir acima da natureza é preciso corrigir a nossa natureza. E corrigir a nossa natureza é entrar em similaridade de forma com o Criador. E isso, na prática, é muito difícil porque a gente vai contra a nossa natureza. A gente vai contra como nós fomos criados. Mas existe uma luz no fim do túnel, que é que o ser humano, ele tem a possibilidade. O ser humano, ele tem uma possibilidade que vai além do animal. Essa possibilidade do ser humano é o que faz o ser humano ir além, sempre além, e muitas vezes dá uma ilusão, que eu considero uma ilusão, mas outros consideram que não, que o nosso desenvolvimento, ele é progressivo. Mas isso é muito aparente, né? Que a humanidade, ela se desenvolve para o progresso, ela se desenvolve por causa dessa possibilidade ampla de ser. Então o ser humano, ele nunca se satisfaz com o seu estado atual. Ele sempre quer mais e mais, ele quer dominar, ele quer possuir. Essa possibilidade de ser, essa vontade de receber tão grande, que faz o ser humano, ele não se contentar com o animal, ele não se contentar, e faz o ser humano, vamos dizer assim, ele se desenvolver na escala do tempo. Aí eu discordo um pouco dessa opinião de uma teleologia, de um caminho, de uma linha para um caminho, mas a visão mais geral é essa, que o ser humano se desenvolve cada vez mais. E está aberta essa possibilidade que o Criador colocou intrinsecamente como vontade de receber dentro do ser humano. E o próprio conceito de religião, ele é fruto desse desejo de receber. É uma coisa de religar, de você buscar. Eu não me contento só com coisas visíveis. Isso. Na questão o que acontece? A evolução, eu acredito que a evolução é a capacidade da percepção das coisas, não das coisas físicas, e sim do grande mundo da energia, né? Do mundo espiritual. Né? Eu acredito, eu creio na minha pequeninez, que a questão da evolução humana, muitos acham que é algo físico, não é? É a percepção do mundo espiritual. Quanto mais você percebe, o ser humano está nessa busca, né? E ele consegue perceber, aí ele está evoluindo. Fora isso, ele não está em evolução. Se ele não conseguir perceber o mundo espiritual, as coisas do mundo espiritual, ele não tá conseguindo evoluir, ou dar os passos, né, e engatinhar, né? A questão principal, em relação à humanidade, na relação espiritual, ela se encaminha por uma maior revelação, um maior entendimento espiritual, ou ela regressa, faz um caminho contrário em relação à espiritualidade, do seu desenvolvimento em relação à espiritualidade? Ela caminha segundo uma teleologia, uma linha de evolução material que a gente vê, que é óbvia. Em relação ao espiritual, é o mesmo caminho ou é um caminho contrário? Aí se tem uma discussão sobre isso. Aí tem que ver se fala de massa ou de um grupo especial. Porque existem pessoas hoje que têm um discernimento espiritual muito grande, inclusive que extrapola o conceito de religião, mas é um grupo isolado.
Porque a massa em si É o conceito de humanidade, se civilização. declina. Aí se tem as discussões. Mas vamos finalizar nossa aula. Finalizamos o capítulo 24. Na próxima aula, vamos ver se a gente traz o capítulo 25 ou se a gente traz o conceito de livre-arbítrio. Valor. Amém? Amém. Muito bom. Cafezinho.